Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de podermos refletir a respeito da palavra que Ele coloca a cada semana na nossa vida. A palavra de hoje fala-nos profundamente da necessidade da escuta. A escuta é muito importante na caminhada da fé. A escuta é pela escuta que entra a fé, pelo ouvido que nós adquirimos a fé. E uma fé adulta, uma fé que na verdade possa de fato seguir o caminho, seguir a vontade de Deus na sua vida. Por isso, é muito importante para cada um de nós nos questionarmos: será que eu estou escutando a palavra de Deus? Será que eu estou buscando esta palavra e colocando esta palavra na minha vida ou não? Ou eu estou sendo rebelde? Ou de verdade estou procurando que Deus faça a minha vontade? Uma diferença existe muito grande entre a religiosidade natural e a fé. A religiosidade natural procura Deus para que Deus faça a sua vontade, ou seja, a vontade de quem está procurando Deus. E Deus, na verdade, irmãos, não veio para fazer a nossa vontade. Pelo contrário, Deus veio para mostrar a direção e o caminho nas nossas vidas. E eu pergunto a cada um de nós: você está disposto que Deus te conduza ou você quer que Deus faça a tua vontade? Se você quer que Deus faça a tua vontade, aqui não é teu lugar. Porque Deus não veio para fazer a vontade do ser humano. Pelo contrário, Deus veio para iluminar e para ajudar o ser humano a buscar o caminho certo, a buscar o caminho da vida. O povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus, muitas vezes abandonava Deus, esquecia Deus. E por esquecer Deus, e é claro, é igual uma criança, um pai que educa o filho e que ensina o caminho certo para o filho, e o filho não escuta, se o filho é rebelde, a rebeldia, ela traz consequências, não é verdade? Quantos de nós não escutamos os nossos pais e damos com a cabeça na parede? E saímos prejudicados. Por quê? Castigo dos nossos pais? Não. Por causa da nossa rebeldia, por causa da dureza do nosso coração, porque nós muitas vezes achamos que sabemos mais que os nossos pais. E aí que está o erro. Por isso o povo de Israel também teve essa experiência na sua vida. Por não escutar a Deus, por endurecer o coração, acabaram onde? No exílio. E o que é o exílio? O exílio é a escravidão. Este povo perdeu a sua liberdade, perdeu a alegria de viver, se tornaram escravos de outros, não tinham mais liberdade. E isso é muito sério, irmãos, porque Deus envia o profeta para tentar abrir os olhos do seu povo. O profeta Ezequiel, assim como o profeta Isaías, foi no meio deste povo e Deus falou: fala a este povo rebelde e de coração duro. Um povo que não escuta, um povo que endureceu a sua cerviz. E por causa disso, eles acabaram na Babilônia como escravos, né? E é muito importante às vezes a Babilônia. É muito importante o exílio na caminhada do povo de Israel. Porque foi no exílio que o povo de Israel percebeu o seu pecado, a sua rebeldia. Porque no fundo não escutaram a Deus. A mesma coisa, Jesus vai à sua terra, vai à sua cidade, Nazaré.
todo mundo conhecia Jesus. É interessante tudo isso, irmãos, porque nós também somos esta Nazaré, somos o povo de Deus. E talvez nós estamos tão acostumados a escutar a palavra que ela não penetra mais no nosso coração. E se ela não penetra, não cura, não salva, não liberta. Por quê? Porque já estamos acostumados. No fundo, Cristo veio para salvar o homem, para chamar o homem da morte para a vida. Mas o povo estava tão acostumado, se familiarizado com a pessoa de Jesus Cristo, que não deram crédito à sua palavra. Se escandalizaram. Embora vissem os sinais, mas não, era como se não escutassem. Por isso aqui, eles percebiam as palavras admiráveis que Jesus falava, mas o seu coração endureceu. E Jesus fala para eles, é verdade, um profeta não adianta na sua pátria. E é verdade, irmãos, na nossa casa também é assim. Quantas vezes na nossa família a gente conversa mais com os de fora do que com os de dentro. E sabe por quê? Porque quem está dentro da tua casa sabe quem você é, te conhece, né? Mas quem está fora não te conhece. Às vezes nós temos prestígio mais lá fora do que dentro. Por quê? Porque quem está dentro sabe quem você é. E no fundo Jesus Cristo veio justamente para libertar o homem, para dar vida ao homem. E esta palavra é muito concreta na nossa vida. Se nós não aprendermos a aceitar, a escutar, porque escutar não é uma coisa simples. Escutar não é simplesmente sentar aqui e ouvir uma missa durante uma hora e pouco. Isso é muito prático. Isso para nós é muito confortável, né? Nós viemos à missa, assistimos um pouco, voltamos para casa, falamos, nossa, a palavra foi boa, mas será que a palavra toca na tua vida? Será que a palavra te leva à conversão? Te leva a uma mudança? Te leva a desinstalar-se, a sair de si mesmo ou não? Porque se a palavra não te toca, não adianta. Você não acolheu. Como o povo de Nazaré não acolheu Jesus, rejeitaram a Jesus. Mas se ele era Deus e ele veio a trazer a salvação, o que acontece? Eles rejeitaram a própria salvação. Isso é muito sério, porque isso hoje acontece com nós. Nazaré hoje somos nós. Nós somos nós que escutamos a palavra de Deus. E nós acolhemos a palavra ou não damos importância? Ou achamos que isso aqui é uma brincadeira? Que não vale a pena se arriscar? Que é melhor ficar acomodados nos nossos pecados? Muitas vezes é assim que pensamos. Por isso, irmãos, a palavra não penetra. E se não penetra, é porque o coração está endurecido. Uma coisa São Paulo aprendeu na sua vida e na sua caminhada de fé. São Paulo era um homem, um grande pregador, tinha uma palavra muito forte. São Paulo, na verdade, se a gente pegar as cartas de São Paulo, é uma riqueza imensa. Mas São Paulo tinha um defeito, tinha algo que na verdade o humilhava. O quê? Talvez o jeito dele, talvez um pecado, ninguém sabe. E por 3 vezes ele pediu a Deus, tira esse espinho da minha carne. Todos nós temos espinho na nossa carne, que é aquilo que você não gosta, que é aquilo que te incomoda, que é aquilo que mostra a tua fraqueza, o teu nada, a tua necessidade de buscar a Deus. E é justamente nesta fraqueza que Deus age. Muitos de nós estamos aqui justamente por causa desse espinho na nossa carne. Que Deus permite, não para nos matar, não para nos destruir.
E muitas vezes a gente quer que Deus tire, mas Deus não tira. Sabe por quê? Porque aquilo que mostra a nossa fraqueza é no fundo aquilo que me mostra a minha necessidade de buscar a Deus. Porque se eu não precisar de Deus, para que eu venho à missa? Para quê? Para que estar na igreja? Qual o motivo? Nenhum. São Paulo, ele entendeu isso. E por isso ele falou: hoje eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, o Senhor é forte. E na verdade, irmãos, é isto. São Paulo chegou a uma conclusão. Ele disse assim: eu carrego um tesouro em vaso de barro. E na verdade é isto. Cada um de nós existe um tesouro, mas em vasos de barro, né? Nós somos muito débeis, muito fracos e necessitamos a cada dia da graça de Deus, para que esta graça possa atuar na nossa vida. Irmãos, Cristo, São João, neste evangelho, ele fala uma coisa contra Nazaré. Por que Nazaré não aceitou Jesus? Porque o mundo ainda hoje não aceita Jesus. Porque o homem acha que ele, com a sua razão, com o seu raciocínio, com a técnica, com a ciência, resolve o problema do mundo. Acontece que o homem tenta resolver o problema do mundo, mas não consegue resolver o problema da sua existência. Muitas vezes o homem perdeu o sentido da vida. Por quê? Porque se afastou de Deus. E se afasta de Deus. E quando nós fazemos isso, nós também caímos no vazio. Porque Deus é o nosso Criador. Ele é o nosso Pai. E se nós não acreditamos nele, então a nossa vida vem de onde? Qual o sentido da nossa vida? Qual é a nossa realidade? Nenhuma. Por isso é muito importante entendermos esta palavra hoje. E São João explica muito bem e muito claro quando ele diz assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam. E é verdade. O mundo muitas vezes ainda continua a crucificar Cristo, a rejeitar Cristo, a não aceitar Cristo. E por isso o mundo que desenvolveu tanto não consegue resolver o problema do seu próprio ser, porque perdeu o sentido da vida, perdeu a razão de ser. Por isso, corre, né? Trabalha, faz as coisas, mas não sai do lugar, não tem cura, não se salva. Que nós, irmãos, Deus possa aumentar a nossa fé, permitir que a cada dia nós tenhamos necessidade de buscar a Deus, de escutar a Deus, para que de fato Ele possa curar as nossas feridas e a nossa incredulidade.